Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começar então o nosso webinar. Começar dizendo bom dia, bem-vindos. Obrigada, pelo tempo, pela conexão de todos vocês. Eu sou a Fernanda Triqueza, sou Head de Comunicação da Acesso Digital e eu vou ter o privilégio de mediar essa conversa com esses três craques aqui que vocês também já estão vendo. Para a gente dar início, só para começar a aquecer um pouquinho, o nosso webinar ele tem como tema, então, os impactos da pandemia na transformação digital do RH. E para a gente começar, a gente separou alguns dados aqui que eu acho que são bastante importantes. Vocês sabiam que 80% das empresas acreditam que a admissão digital fortalece a marca empregadora? E que quase 50% das empresas já têm soluções modernas no RH. Isso é um dado bastante importante. E se eu fizesse uma pergunta agora, quanto que a sua equipe de RH, ela gasta no processo de admissão? Vocês sabiam que 42% dos profissionais não sabem o custo de um candidato? E quem aqui já perdeu um candidato por conta da demora no processo de admissão? 35% dos entrevistados dizem já ter perdido um candidato. Então, isso é só uma prévia, um pouco do que os nossos convidados vão falar hoje. Essa conversa ela foi embasada numa pesquisa exclusiva, que o Instituto Locomotiva, a Companhia de Talentos e Acesso Digital realizaram em conjunto. E aqui comigo estão, Sofia Esteves, presidente do Conselho da Companhia de Talentos, o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, e a Gabriela Onofre, que é CMO da Acesso Digital. Muito bem-vindos, ao nosso webinar nesta manhã. Eu acho que é bastante importante a gente começar contextualizando essa nossa pesquisa, Então, eu gostaria de pedir para ti, Renato, para falar um pouquinho, mostrar como foi essa dinâmica e falar o que surpreendeu, o que as empresas esperavam encontrar e o que encontraram com a pesquisa. Bom dia. Bom dia, Fê, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo, com todo mundo que está nos acompanhando. Prazer enorme estar com duas amigas queridas, a Gabi e a Sofia, e dividir um pouquinho essa pesquisa traz para a gente. Uma pesquisa que foi feita com profissionais de recursos humanos para tentar, de algum jeito, entender qual é o impacto que a pandemia está tendo nesse processo de contratação. O que a pesquisa nas entrevistas qualitativas mostravam para a gente, nas conversas com os RHs que aconteceram desde o processo de elaboração do questionário, é que existe uma angústia grande para que, resolvidos os primeiros problemas que vieram com esse novo contexto de pandemia que o nosso país passou a viver e que as empresas passaram a enfrentar, que esses profissionais de RH acreditam que essa é na verdade, uma janela de oportunidade para uma modernização muito grande nos processos de contratação e nos processos de seleção dos seus novos colaboradores. São profissionais que enxergam nos Estados Unidos como talvez o grande benchmark das early techs, da forma de conseguir selecionar e fazer o processo burocrático de contratação, mas que, infelizmente, ainda 6 de cada 10 líderes de recursos humanos acreditam que utilizam a forma tradicional de seleção e contratação. Essa é uma janela de oportunidade, porque, de um lado, nós temos uma demanda por mudança muito grande. Do outro lado, ferramentas para que essa mudança aconteça. Acho que se tem algo que a pesquisa deixou muito claro, é que não voltaremos definitivamente a ser da forma que éramos antes. Muitos processos de digitalização vão se acelerar, processos de contratação e do dia a dia do trabalho também vão se acelerar, e aquelas mudanças que poderiam parecer que demorariam alguns anos para ocorrer, ocorrerão de uma velocidade muito maior. São esses, Fernanda, Gabi, Sofia, os principais resultados da pesquisa.
Ótimo. Então, o Renato fez, né, Sofia, um resumo do que foi a pesquisa. Eu acho que é super importante a gente te ouvir, entender também o que te surpreendeu, né, desses pontos aí, o que foi, talvez, a surpresa, ou o que esperava encontrar na pesquisa e que encontrou ou não. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui, obrigada aí por estar dedicando esse tempo para esse bate-papo com a gente, por favor, mandem perguntas, infelizmente eu não sei quantos de vocês são profissionais que trabalham na área de recursos humanos ou não, até se puder colocar aqui no chat, fica mais fácil a gente entender, mas assim, infelizmente a pesquisa não me surpreende, porque... a gente às vezes tem a sensação de que nós estamos fazendo grandes implementações, mas a pesquisa escancarou em números essa realidade, né, que a gente ainda está muito distante do que nós poderíamos estar. Gente, eu vou colocar um pouco de tinta na minha crítica, não porque quem me conhece sabe que eu sou zero agressiva, mas é para fazer a gente refletir. Eu acho que nós, de recursos humanos, e me coloco dentro do barco de recursos humanos, nós somos pouco ousados. Nós temos muito medo de errar. Nós talvez tenhamos uma cobrança das áreas internas e um questionamento, muitas vezes, dos trabalhos das áreas internas de recursos humanos, e isso faz com que a gente vá reagindo e não sendo protagonista. Então, eu acho que todos, e aí eu estou falando de todos os profissionais, eu estou falando da base aí das pessoas que trabalham em recursos humanos até a alta liderança. É claro que sempre a responsabilidade da alta liderança de ter, de fato, o tal do olhar estratégico, o tal de entender a necessidade do mercado interno e fazer as melhorias, e sempre a desculpa cai, não temos orçamento para isso, mas, por exemplo, a gente percebe no dia a dia que o volume de dinheiro que as empresas gastam com más contratações, com perdas de candidato, com treinamentos, benefícios, salários, com pessoas que não estão adequadas e que saem rapidamente das empresas, pagaria muito das contas de inovação que a empresa precisaria fazer. E aí a gente percebeu, aí vários dados da pesquisa mostram que a gente não tem indicadores. Então, quando mostra que as pessoas gastam 15 dias ou mais, 3 semanas para fazer um processo de contratação, perdem os profissionais que tinham sido escolhidos por essa demora e tem que começar tudo de novo, se você colocar na ponta do lápis o tempo das pessoas envolvidas para fazer o processo de seleção, o processo de contratação, o dinheiro que você perdeu por não ter este profissional trabalhando na sua área, né, não trazendo novos clientes, não fazendo as mudanças. Hoje, o processo seletivo, às vezes, chega a demorar 50 dias, 60 dias ou mais para você contratar a pessoa do ponto de vista desde o início da seleção. É muito tempo. Então, é muito burocrático, o número de assinaturas, o número de... E aí, então, a gente perde tempo e fica, e quando chega esse momento aí crucial que nós estamos vivendo a pandemia, tem que ser Deus nos acuda e sai correndo para tentar achar aí soluções que vamos por acerto e erro, porque não tínhamos isso mapeado estrategicamente. Então, eu acho que mostra o caminho aí, a estrada de oportunidades que a pandemia está nos dando, para repensar o nosso papel, repensar de fato, ter indicadores claros de todas as áreas de recursos humanos, de tudo que a gente está perdendo de dinheiro e como esse dinheiro poderia estar sendo aplicado do outro jeito. Ou seja, muitas vezes não é a falta de dinheiro, a desculpa, é a falta de gestão que a gente tem sobre isso. Perfeito. E Gabi, e no lado do acesso digital, né? O que essa pesquisa trouxe assim de informação, enfim, que surpreendeu, né? Pensando mais no lado da tecnologia, enfim, que é a área da empresa. Claro, gente, um prazer estar aqui com Sofia, Renato. Acesso Digital tem um produto de transformação digital no RH, né? O Acesso RH
que é um produto de admissão digital e assinatura eletrônica. Então, eu acho que a Sofia falou um pouco, a gente é impressionante que, como o Renato falou, 95% acha que tem que ser digital, né, mas tem dados, por exemplo, 1/3 das empresas, a pesquisa mostrou que precisa de 6 funcionários para admitir um funcionário. Quer dizer, então a gente acredita, todo mundo acredita que tem que ser digital, mas o processo ainda é super moroso, né? A maioria nem sabe, a Sofia estava falando de métricas, nem sabe quanto se gasta para contratar um funcionário. Você falou no começo, Fernanda, 35% das empresas perdem candidato por causa do processo, né? Então, o que a gente viu, acho que sim, a pandemia e o vírus nos colocou numa situação de que talvez toda essa transação interna, eu preciso checar com o jurídico, eu preciso isso, eu preciso aquilo, um pouco, essa liderança teve que acontecer. A gente tem grandes empresas como clientes da nossa ferramenta, e a gente viu muitos clientes se beneficiando por já terem tido essa transformação digital. Então, eu posso dar como exemplo um grande varejista, contrata quase 1.000 pessoas por mês. Os varejistas, os supermercadistas tiveram aí um aumento, né, de admissão, porque tiveram que afastar gente de grupo de risco, tiveram que mexer na sua operação. Um desses nossos clientes, ele economizou 5.000 horas, ou seja, quase 9 pessoas no processo, porque faz uma admissão digital. Ao mesmo tempo, nós tivemos 40 novos clientes em assinatura digital. Então, a gente via antes da pandemia que a assinatura digital tinha uma série de dúvidas, eu não sei se o jurídico vai aceitar, eu não sei se a Caixa Econômica vai aceitar, eu não sei se o meu funcionário vai se sentir bem, se ele vai entender como fazer isso, porque a gente fala, né, tem muitos dos nossos clientes que falam, mas eu tenho gente lá na operação, ele não vai saber fazer isso. Gente, a gente pega táxi de um outro jeito hoje, a gente pede a comida de outro jeito, e é todo mundo, né? Então, o que a gente viu esse chacoalhão que a Covid nos obrigou, né, obrigou a gente a olhar de um outro jeito. Muitos desses nossos novos clientes na assinatura digital conseguiram fazer, de um dia para outro, renovações de contrato, porque os contratos tiveram que ser mudados, os contratos de trabalho, né, redução de horas de trabalho, redução de salário, inclusive, houve demissão, né, de uma maneira remota. Então, várias dessas barreiras que antes se pensava, não, mas a Caixa Econômica não vai aceitar. Sim, a Caixa Econômica está aceitando a assinatura eletrônica, né? Então, acho que a mudança, o que a gente viu é que a mudança aconteceu em várias esferas, né? Inclusive dentro das empresas. A gente tem a Latam, um dos nossos clientes, o Felipe, outro dia esteve aqui com a gente num webinar e ele estava dizendo, para mim, a assinatura eletrônica me deu até mais respaldo jurídico, porque antes, eu tendo pessoas no Brasil inteiro, eu tendo que assinar férias e assinar uma série de coisas, às vezes eu tenho 5% ou 10%, né, de assinaturas físicas. Hoje, com a assinatura eletrônica, eu tenho certeza, então eu estou respaldado também legalmente, né? Então, de verdade, teve uma mudança, acho que a gente vê essa dicotomia e a pesquisa traz isso, né? Acho que muita gente ainda quer fazer a transformação digital, eu acho que depende muito da liderança individual dos RHs para, né, quem já fez isso tem um benefício enorme, né? A maioria dos nossos clientes hoje fala, eu não sei o que seria de mim sem admissão digital, e hoje a gente está falando aí de quase 1/3, 2/3 das empresas gastam de uma semana a 2 semanas para contratar. Uma ferramenta como a nossa, por exemplo, em 3 horas a pessoa está admitida. Então, é muita diferença o que uma ferramenta digital, né, e o que um pensamento mais moderno, porque a ferramenta é só um meio, mas que depende muito da liderança. A gente viu isso na pandemia, a gente viu isso entre os nossos clientes,
eu acho que a pesquisa só reforçou esses dados, né? Ótimo. Eu queria até comentar um negócio do que você falou, Gabi, que um outro impeditivo forte de RH aí é o jurídico, porque o jurídico é muito tradicional, muito enraizado nas coisas papéis, né? E é uma luta que tem que ser feita, tem que ser travada, é uma sensibilização que tem que ser feita de RH para o jurídico. Eu sinto muitas vezes uma trava aí do jurídico para as questões acontecerem. Então, super interessante aí esse olhar que você trouxe. Eu estava numa live com a Sofia, sei lá, semana passada, e a gente estava discutindo o que acelerou o processo. É que a pandemia fez com que o CFO, o RH e o presidente falassem, jurídico, segura a onda aí, porque nós vamos precisar inovar numa velocidade maior e num risco maior. E toparam riscos que antes não topavam. Né? Agora, isso abriu uma janela de oportunidade para processos de inovação bacana. O que eu queria, talvez, perguntar ou entender um pouco melhor, já que os problemas estão claros aí, na real, como é que funciona um processo de contratação digital e depois de seleção digital? E aí, a Gabi, como é que é na real o processo de contratação digital? Então, nós estamos aí com a maior especialista do Brasil aí do processo seletivo. É possível fazer isso digitalmente, Sô? E Gabi, como é que é? Ok, e a burocracia toda? Porque o que nós estamos começando a ver são pessoas que estão trabalhando em empresa, e eu estou vendo isso aqui dentro de casa. Eu estou vendo aqui dentro de casa, assim, que é começar a trabalhar e nunca ter visto fisicamente o seu contratante e nunca ter pisado no escritório. Como é que, na prática, isso é possível hoje? Olha, Renato, super interessante a tua pergunta, porque a primeira coisa que ela me lembra quantos anos eu estou trabalhando nisso. Né? Para quem não sabe, eu tenho 58 anos de idade e montei minha empresa com 26. Então, e fazendo processos seletivos de grandes escalas, de grandes volumes de contratação, fazem 30 anos, né? Ou seja, na época que o currículo chegava em papel, que a gente fazia pilhas de currículo e com marca-texto, ou com uma régua e com um lápis, a gente ia marcando, né, os pré-requisitos e fazia pilhas de currículos de quem claramente pode participar da próxima etapa, quem a gente tem dúvida e quem está reprovado aí na triagem inicial. Então, o primeiro grande barreira que a gente viveu e bloqueio que a gente teve que superar foi quando a gente implementou ficha de inscrição online. Nossa, foi assim, não, isso não vai dar certo, porque vamos perder candidato no meio do caminho, então foi alguns anos para passar isso. Depois a outra onda foi quando a gente se meteu a fazer testes online. Vocês imaginam o volume de candidatos do Brasil inteiro, porque nós somos um continente inteiro, que deixavam às vezes de participar do processo seletivo, quer em São Paulo, ou em Minas, ou na Bahia, porque tinha que se deslocar até a região, até a cidade, para fazer o processo seletivo. Então, por exemplo, para o programa de trainees, nós tínhamos que alugar grandes auditórios. Uma vez a gente chegou a alugar um pequeno estádio de futebol para uma grande empresa para aplicar teste no papel. Então, a redução de custos e inserção, inclusão de pessoas de qualquer lugar, e sem a questão do custo para a pessoa vir, né, foi enorme, mas foi um parto para conseguir implementar. E cada vez diminui mais as barreiras, e aí depois, já há 4 anos, né, o que hoje está se falando, nossa, processo seletivo online, 100% online e tal, a gente já faz há mais de 4 anos. Hoje a gente faz dinâmica de grupo online, e pasmem, a gente tem mais qualidade no acerto do que no passado. Por quê? Porque antes você colocava 15 pessoas dentro de uma sala de dinâmica de grupo, normalmente 2 avaliadores dentro de sala, que você fazia subgrupos para eles trabalharem. Enquanto você estava olhando um grupo, você não conseguia olhar o outro, né? Agora, e você ficava 4 horas com o mesmo grupo, com olhares parciais.
Agora a gente faz dinâmicas de grupo de 1h30 de duração, então para o candidato é bom que ele faz de qualquer lugar, da sua casa, da sua escola, ou do seu emprego, num cantinho, tal, na hora do almoço ou de noite. A gente, então, expandiu muito mais os horários de sábado, e a gente vê 6 por turma, ou 5 por turma, ou seja, você fica 100% concentrado neles, naquele momento. Não se perde nada, nós aumentamos, ampliamos os índices de aprovação, e quando a gente trouxe neurociência e realmente análise de dados, o que a gente chama aí de People Analytics, para dentro dos processos, vocês terem uma ideia, a gente aumentou em 35% a assertividade. Vocês imaginarem, antes a gente vai trazer 1.000 pessoas para dinâmicas de grupo para poder aprovar 10. Hoje a gente traz 650 para aprovar 15, porque a gente consegue, reduzindo em 35%, ainda as empresas têm conseguido contratar um maior número de pessoas do que ela esperava, porque encontraram bons talentos. Então, a última etapa, que no caso da companhia de talentos, que eu sei que não é a realidade para todo mundo, faltava ser digital, porque os clientes eram muito resistentes, era a última etapa, que tinha a presença do presidente, da diretoria, e que aí tinha todo o ritual de ser presencial e conhecer de fato, carne e osso, candidato e tal. E aí, nessa última etapa, se ainda tinha desistência, porque realmente financeiramente as pessoas não conseguiam vir de qualquer parte do Brasil para participar do processo seletivo, e ainda tinha coisa de olhar pessoalmente. E hoje isso, com a pandemia, se quebrou, e já as empresas dizendo que não vão voltar ao processo tradicional, porque você reduz custo. Você reduz custo, você reduz tempo, e você tem, como eu estava comentando, mais assertividade. Então, na prática, agora, tudo que a gente demorava anos para implementar uma coisa nova, agora foi na porrada, e em 3 meses, tudo implementado. Graças a Deus, a gente precisou de uma pandemia, né? De uma pandemia, que foi uma porrada, né? Então, o que acontece? A sorte é que nós já tínhamos, mesmo enquanto empresa, companhia de talentos, ela já fazia muitos anos home office, nossa estrutura. Nós já tínhamos 100% dos colaboradores, nós já tínhamos abolido telefone fixo e desktop há mais de 3 anos. Do jovem aprendiz à Sofia, todo mundo tinha laptop e celular corporativo. Todo mundo já, os sistemas de tecnologia da informação e de segurança da informação já estavam todos preparados, porque nós já praticávamos home office, nós já usávamos o Teams como ferramenta de trabalho interno. Então, isso, desligar o presencial e ligar 100% o home office, foi fácil. A gente ter já as tecnologias do processo de recrutamento e seleção foi fácil, mas faltava ainda a agilidade do ponto de vista do cliente de querer comprar muitas inovações. Grandes empresas, grandes instituições já faziam isso mais fácil, outras instituições mais tradicionais, principalmente as empresas nacionais de médio porte, com mais dificuldades de aceitar aí as grandes transformações. Então, eu acho que está sendo na raça, na dor, mas as coisas estão acontecendo, e isso vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro, e automaticamente, eu estava falando com a Gabriela antes de a gente entrar ao vivo, automaticamente até o banco de dados aí que foi criado com várias informações dos candidatos, é ligar o API da acesso digital e já passar para a contratação muito rapidamente. Então, processos que chegavam a demorar, o programa de contratações em massa, como eu estava falando que demorava até 4 meses, agora você vai conseguir fazer isso em 1 mês. Porque se vai ser digital, né, na seleção, tem que ser digital na contratação, né? Porque... E tem que ser digital depois que entrou na empresa. Exato. Porque não dá, né, para depois voltar para a idade da pedra. No nosso caso, né, pensar como que era né, no mundo físico, a pessoa, são pelo menos 15 documentos que são os exigidos pelo e-social, né, mas a nossa ferramenta lê mais de 400 documentos diferentes. Porque cada cliente tem uma necessidade e tem, né, às vezes, ele vai ser contratado, precisa de um médico, precisa de CRM, enfim. O que a tecnologia pode ajudar nesse caso, né? Então, hoje um candidato,
ele tem que levar os documentos fisicamente, eventualmente numa filial. Esse documento vai por malote para a central. Na central tem alguém, ou alguém, né, às vezes mais do que uma pessoa, digitalizando, com um risco enorme de erro nessa digitalização, para depois isso subir para a folha, né? E é por isso que demora de 1 semana a 15 dias, porque isso é um trabalho, né, exige tempo, exige, né, que o candidato vá até o escritório, a filial, a gente até viu aqui pelo menos 1 ou 2 vezes presencialmente. Quando hoje, com a nossa ferramenta, o que o candidato faz? Ele recebe um link do RH e ele sobe todos os documentos, ele tira uma foto de cada um dos documentos. A tecnologia lê, né, a maioria dos documentos que são padrão, por exemplo, o RG, né, o CPF, inclusive contas, né, comprovante de residência, que é um dos documentos oficiais, de cidades onde a gente já tem uma quantidade grande de funcionários, isso já também é automático. A maioria dessa leitura é automática, mas, além de tudo, a Acesso tem uma mesa de apoio ao funcionário. Então, também esse apoio que normalmente vai para o RH é feito pela gente. Estou com dúvida aqui, estou com dúvida ali. A gente tem um helpdesk e em 3 horas esse funcionário está admitido. O que o RH recebe? Tudo isso digitalizado para puxar automaticamente para a folha. Então, não tem erro, né? Tem a checagem automática e manual, se necessário, né, em caso de dúvidas, de todas as informações. E é por isso que uma das coisas que a gente mais vê, além da satisfação do funcionário, que a gente tem, depois do SLA, né, do tempo, a segunda coisa pelo qual os nossos clientes decidem pela ferramenta é pela satisfação do funcionário. Porque a outra, é isso, o mundo da gente já está todo digitalizado. Então, quando a pessoa entra numa empresa em que o processo é totalmente manual, parece que ela está em outro mundo. Não é o mundo que ele vive no dia a dia, né? Não é o mundo da onde ele está inserido, que faz tudo pelo celular já, né? Então, a admissão também é pelo celular, a assinatura do contrato é pelo celular, e aí a gente, né, está entrando com assinatura aí para os periódicos, enfim. E o pipeline de inovação aí do produto ainda tem muita coisa para depois dessa gestão do funcionário ser toda eletrônica. Então, é ganho de tempo para o candidato, é ganho, né, para o departamento pessoal e evita-se muitos erros nesse processo. Enfim, então, no fim das contas, é satisfação, né, e é agilidade, é isso, você está entrando numa empresa que já se transformou. Agora, a gente vê que tem essas barreiras, e, né, a Sofia estava falando aí do jurídico, eu acho que a pandemia o que trouxe foi essa coisa, esse questionamento maior. Mas por que isso eu não posso fazer? Não, mas é porque, será que vão aceitar? Não, estão aceitando, né? A Caixa Econômica está aceitando. Não, isso aqui é um documento legal, inclusive em atos judiciais, a assinatura eletrônica já está sendo aceita. Então, no fim, eu acho que o que a pandemia trouxe foi mais coragem, eu acho que talvez a gente fazer mais as perguntas difíceis, é isso que o Renato estava falando, juntar todo mundo porque tem que ser feito. Tem uma pergunta aqui que eu quero aproveitar para fazer para vocês, até porque a verdade o home office já é uma realidade, né? A gente não precisa discutir se estão ou se não estão adaptados, porque essa já se tornou uma realidade. E o Paulo está perguntando aqui como que será a retomada dos processos, né, que já estavam em andamento antes da pandemia. O que eu queria perguntar é, vocês acham que vai ter uma retomada de processos ou essa já é a realidade? Essa já passou a ser a nossa realidade e o modelo agora é só de aperfeiçoar o que se instalou? O que vocês acham? Tinha colocado no mudo. Eu acho que o processo já se instalou. Eu acho que vão ser poucas as empresas que vão voltar para trás. Porque, assim, né, a própria história do home office,
todas as vezes que a gente ajudava um cliente a implementar questões de home office, tinha da gestão, da alta liderança, muita resistência. Por quê? Porque a gente vem da época do militarismo, do comando e controle, que foi construindo o mundo das empresas, o mundo corporativo. A gente não pode esquecer que nós somos uma cópia da estrutura militar, né, dos organogramas, das patentes, né, os cargos são patentes, né, de cabo a general, né, então, a gente poder, e quando você viveu agora, então as pessoas tinham muito medo de não estar de olho no funcionário e ele não produzir, que fica difícil controlar, e hoje não, hoje você teve que perceber, e notem, a maior parte, eu tenho conversado com muitos presidentes, altos executivos, inclusive da América Latina, e todo mundo, sem exceção, dizendo que sentiram um alto engajamento, aumentou a produtividade, aumentou as pessoas estarem, inclusive, se expondo, porque o que a gente tem no mundo corporativo, né, gente? Vamos aqui, né, estamos aqui em 90 pessoas, vamos falar a verdade, né? Tem aquele que puxa o saco na hora do cafezinho, que vai lá na mesa do chefe mais vezes, que sabe fazer um marketing melhor do seu trabalho, portanto, tem mais visibilidade. E tem aquele que senta na mesa, trabalha, não fala, não faz marketing do que está entregando, e o outro, muitas vezes, leva os louros. Agora, como você tem que entregar tudo digitalmente aqui, trabalhar digitalmente, você tem mais clareza de quem está te entregando o quê e quem está levando os louros do quê. Então, os próprios, né, uma das coisas que a pesquisa mostrou, que foi as pessoas ainda estão muito em dúvidas dos processos de avaliação, como serão, eu acho que vai dar luz às pessoas que mais quietinhas, que trabalhavam sério, entregavam sério, e dar luz para aquele que levava vantagem e proveito da forma com que o outro trabalhava. Então, eu acho que os processos de avaliação tendem a ser mais claros e mais rápidos de também serem feitos, e a gente poder entender quem é quem dentro das empresas. E os líderes perceberam que o quê? Puxa, não é que dá certo trabalhar home office? Por isso que a gente já vê grandes empresas reduzindo áreas, entregando andares inteiros. Nós, por exemplo, que já tínhamos só 50% do número de postos de trabalho, porque nós tínhamos mesas rodiziadas e tudo mais, a gente agora vai para 20%, menos de 20%. A gente fez uma pesquisa que só um colaborador dos 200 gostaria de vir todos os dias para o escritório, porque ele se sente, né? Então, a gente vai ter um espaço para quem quer vir 1, 2 vezes para o escritório, um centro compartilhado onde as pessoas vão, de convivência, onde as pessoas vão se encontrar, assim. Não vai perder o contato físico, até porque nós somos uma empresa muito afetiva, mas todas as transformações, isso eu estou vendo largamente em todas as empresas grandes, multinacionais, já falando de ser 100% remoto. O que tu acha, Renato? Tu acha que veio para ficar e que esse sim é o novo modelo? É assim que funciona a partir de agora, né? A pandemia trouxe essa nova realidade. O que tu acha? Acho, Fê, que tem um processo de aceleração grande e as empresas que já tinham iniciado esse processo, obviamente, saem na frente para isso. Eu acredito também que pessoas que entram em empresas digitalizadas, seja no seu processo seletivo, seja no processo de contratação, têm mais segurança ao entrar nessa empresa, né? Então, acho que tem um aspecto de, que empresa legal, que coisa moderna, que coisa interessante. Então, de algum jeito, já entram motivadas nesse novo normal. Mas eu acredito também que esse é só o começo, né? A pergunta tem a ver com se voltaremos a ser o que era antes. Não voltaria bem, porque o que era antes estava atrasado, né? Mas, por outro lado, acho que nós vamos avançar mais do que temos hoje.
Acho que a partir de agora o avanço tecnológico é exponencial, não apenas no antes, no durante, mas principalmente no depois desse processo de contratação, de seleção, mas também do dia a dia, do que é o home office, do que é uma forma nova de se construir de forma colaborativa, mesmo cada um estando num lugar diferente. Então, se eu puder responder da forma mais direta, não voltaremos a ser o que éramos antes, ainda bem. Concorda, Gabi? O que tu acha? Eu acho que teve muita coisa que, inclusive, saiu na pesquisa. Por exemplo, a transparência e a quantidade de comunicação que aumentou, né? Eu acho que isso é uma realidade. Nós vimos isso, por exemplo, no acesso, a gente passou a ter reuniões semanais com toda a equipe, onde antes eram mensais. Isso abriu muito as portas, porque, né, mais conectado com a liderança, todo mundo entendendo mais o que está acontecendo, isso aumenta a produtividade. Então, acho que isso não vai ter volta. Acho que a coisa do home office, a gente também já tinha home office, mas agora também se mostrou bastante efetivo, e acho que a gente vai estar num meio termo, né? Por exemplo, na Acesso, nós temos uma organização relativamente jovem, nossa média de idade de 28 anos. Quando a gente fez essa pesquisa, Sofia, muita gente quer voltar para o escritório, porque também acho que ele é um lugar de convivência. Então, provavelmente, esse novo normal vai ser uma mistura das duas coisas, né? Os escritórios vão ser mais de convivência, os escritórios vão ser... talvez a gente, porque já é uma startup, já tem muito disso, né, no nosso DNA, mas, em geral, a gente está vendo aí grandes empresas mais tradicionais dizendo, né, que estão mudando a função do escritório. Acho que ele vai ser né, um lugar mais de conexão, de convivência, mas a gente não vai depender do escritório para realizar o trabalho. A gente está, né, a gente, por exemplo, está na segunda, nós continuamos contratando pessoas, essa semana nós temos uma segunda leva de gente que está entrando na empresa, e nós estamos fazendo, é isso que, né, a gente estava falando, as pessoas estão entrando sem nem ter visto o escritório, conhecendo a gente também pelo vídeo, e isso não vai deixar de existir. Então, eu acho que não vamos voltar para trás, estamos andando para frente, e provavelmente a gente vai ter um misto, né, do que é físico com o que é virtual. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui da Tamires, vamos aproveitar esse tempo para fazer. Quais as estratégias para fazer um processo seletivo online de maneira assertiva, capturando pessoas selecionadas com o perfil da empresa? Acho que é ótima pergunta, Tamires. Tem um tal de beta, né, Sofia? Tem um tal de beta, que é a nossa startup 100% digital, e eu não sei que tamanho é a tua empresa, Tamires, inclusive nesse momento, aí para quem for empresa de pequeno e médio porte, nós temos lá um banco de dados. O que nós fizemos agora com um projeto social? A gente desenvolveu um trabalho chamado Juntos Podemos Muito. As empresas que tiveram que demitir, os profissionais entram nesse banco de dados, nós ajudamos esses profissionais na sua capacitação, ajudar a trazer mais conteúdo para esses profissionais se prepararem aí para um novo momento de emprego, e do outro lado, empresas de médio e pequeno porte que precisam contratar, usam 100% gratuito para entrar lá, cadastrar a sua empresa e pesquisar os bancos de dados e poder contratar. Mas, Tamires, o ponto mais importante é você ter clareza do perfil que você precisa, porque a gente percebe que esse é o maior dificultador, não é as ferramentas, é a clareza do perfil. Então, nós criamos aí dentro do que a gente estava comentando de neurociência, hoje a gente tem ferramentas que o candidato vai fazer o perfil lá, o teste online, o assessment online, mas a empresa, a gente pede para alguns profissionais da empresa, que o RH escolham, que tenham o perfil do futuro, o perfil que a empresa gostaria de clonar, profissionais que a empresa gostariam de clonar, e eles preenchem esse assessment do ponto de vista da empresa, a gente consegue criar o arquétipo, consegue criar o perfil de comportamento e de atitudes, valores e culturas da empresa, e aí a gente cruza com um dos candidatos, e isso faz com que seja muito mais assertivo.
Mas, de fato, a empresa precisa, o algoritmo cuida disso, mas a empresa precisa ter clareza do perfil. E hoje, 70% do perfil tem sido avaliado mais as competências socioemocionais, o perfil de ser humano, do que as habilidades de mão de obra técnica. Por quê? Porque é muito mais fácil você treinar as mãos para trabalhar do que você treinar coração, do que você treinar valores, engajamento e tudo mais. Então, o ponto principal, todas as ferramentas tecnológicas para fazer isso já existem. O que precisa é o ajuste do perfil, e aí a boa consultoria de RH é que te ajuda, de fato, a entender aquilo que você está passando de briefing para saber se está, de verdade, coerente e conectado com seus objetivos estratégicos de futuro. Tentando responder curto, se você quiser outro momento estender isso, a gente pode deixar aqui nossos contatos para você. Só vou aproveitar antes que acabe o tempo, que eu queria dizer que tem uma pessoa assistindo, a Jane, que trabalha no RH do hospital que eu nasci. Jane, dê um grande beijo para a Madre Superiora Josefina, que foi a ginecologista que me trouxe para o mundo e ainda tem 90 anos, está viva. Beijão especial para ela. Obrigada por estar nos assistindo. O webinar também vai revelando coisas aqui, gente. Meu Deus, só... Vamos só aproveitar rapidinho mais uma pergunta para a gente também colocar o público aqui no nosso webinar. Quais as principais contribuições do RH no cenário atual e no pós-pandemia, né? O que o RH também vai trazer de contribuição para tudo isso? Assim? O que vocês acham que a gente pode pontuar aqui? Foi a Graziella quem fez esse questionamento. O que o RH traz? Está no mudo, Gabi, eu acho. Acho que a gestão da cultura, acho que a Sofia estava falando disso, né? Como é importante esse match entre os valores da pessoa e os valores da cultura. Eu acho que manter isso vivo, a comunicação cada vez mais transparente, porque é isso que a gente viu, né? Dar as ferramentas, porque tudo isso é ferramenta, né? O computador, ser remoto, enfim. Mas eu acho que a grande transformação vai dessa transformação humana. E, claro, eu acho que o RH tem agora uma chance de ser mais protagonista. A gente fala, né, de das várias áreas, e que talvez ali no RH, onde tem muita ainda operação. Então, eu acho que o que a pandemia trouxe é essa possibilidade de liderança, de simplificar o que é processo, simplificar o que é burocrático, para que realmente o RH coloque o tempo dele no que é mais precioso para qualquer empresa, né, que é a gestão das pessoas, a gestão dos talentos, desde a busca do talento certo, que é o que a gente está fazendo aqui, até, né, do desenvolvimento dessa liderança. Hoje ainda está muito, né, meio a meio, está muito não balanceado, se você pensar pela importância que tem a gestão de pessoas. Então, acho que a gente está num momento maravilhoso para o RH tomar essa liderança, tirar tudo que a máquina pode fazer, né, ou que novos processos possam fazer, para fazer o que só a gente pode fazer, que é ser gente, né, e que é gerir pessoas como pessoas. Perfeito. Renato, para a gente também agora encerrar, né, o que tu acha que fica, assim, essa pesquisa teve uma primeira edição, quem sabe, né, teremos novas edições dessa pesquisa, o que tu acha que fica como fechamento mesmo? Agora a gente já está mesmo no final do nosso webinar. Acho que o grande aprendizado é o que nos trouxe até aqui sozinho não vai nos levar adiante. Então, se a gente já chegou à constatação de que não voltaremos a ser o que era antes, a gente não pode insistir em práticas do passado. No entanto, não significa que as novas práticas resolvem tudo, né? Acho que novos desafios vão começar a aparecer, que cada vez mais precisam ser constantemente monitorados, que vão colocar novos desafios no engajamento, na seleção, na efetividade dessas condições. Se tem algo que me deixa otimista, apesar dessa tragédia de saúde que nós estamos vivendo e dos óbvios impactos econômicos
que essa tragédia traz, é que depois da peste negra veio o iluminismo, veio um olhar para a ciência, veio um olhar para novas ferramentas, novos mecanismos de relacionamento da sociedade, e o RH é quem, dentro das empresas, deve liderar esses processos. Então, tudo Está falhando um pouco, Renato. Não foi por tudo isso. Talvez o século XXI comece de verdade agora, após a pandemia. O que tu acha, Sofia? Também para encerrar, o que tu acha que fica, então, de legado, vamos pensar assim, ou pensando em futuro, né? O que fica? O principal legado é a humanização que a gente teve, né? A gente finalmente está olhando mais para os lados, mais para os outros, então todo o olhar da sociedade para as pessoas mais vulneráveis, eu acho que essa sensibilidade para olhar para os seus pares, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para o seu time, aumentou muito, e a vulnerabilidade da liderança parando de ser Superman, tendo que ter todas as respostas para construir junto com seus colaboradores, com o seu time. Então, eu acho que isto foram os principais ganhos que a pandemia trouxe. Eu sempre prefiro ver pelo lado positivo. Eu espero que a gente sempre sabe que o ser humano tende a ter alguns retrocessos e voltar para o modus operandi normal, e acho que se o que a gente está infelizmente ganhando com esta tristeza da pandemia é como está demorando para passar, as pessoas de fato estão incorporando e se adaptando a isso e mudando a forma de ser. Então eu espero, esperançosa realmente, que a maior parte desses aprendizados fiquem, a gente vá para o século 22, né, Renato, muito mais preparada aí que o século 21 realmente comece, que é essa sensação, às vezes, que eu tenho, que a gente ainda não está nem no 20, está no 19, no 18, século 18. Então, eu acho que é isso, acho que a gente vai melhorar como seres humanos, como sociedade e como Brasil, como mundo. Ótimo, gente. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, pela conversa, pela participação de vocês. Eu acho que, né, tivemos pontos, assim, super relevantes. Só quero reforçar que esse material, sim, ele vai ser disponibilizado da pesquisa, né, para quem participou, vai receber, vai poder acompanhar direitinho ali os dados e ver, né, o que se descobriu a partir dessa pesquisa. Esse webinar também vai ficar gravado e vai ser disponibilizado. E eu acho que era isso, tomara que a gente tenha novas versões, né, que a gente continue sempre conversando, porque esse assunto sempre é muito relevante. A Tamires está perguntando os nossos contatos. Tamires, no material que vocês vão receber de pesquisa, tem lá os contatos das 3 empresas, para vocês poderem falar. Ótimo. É isso aí, gente, muito obrigada. Se alguém quiser só fazer uma consideração. Sucesso para todo mundo, tenham consciência, façam a sua parte, não achem que só depende da liderança, depende de você também trazer sugestões, trazer pontos, trazer reflexões e ajudar a empresa a se transformar. Então, todos nós temos responsabilidade com esse futuro e, acima de tudo, cuidem-se. Um beijo. Beijo. Vai passar, pessoal, vai passar, vai ser melhor. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Renato. Foi um prazer enorme fazer a pesquisa com vocês. A gente vai continuar, né, Renato? Vou fazer aqui em público, a gente vai continuar para fazer o acompanhamento desses dados e, se Deus quiser, daqui a um tempinho mostrando para vocês que a gente conseguiu evoluir. Vai continuar. Ótimo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.